Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao novo episódio do Encontros com Estilo. E hoje o tema é estilo e leveza. E para participar desse bate-papo comigo, eu escolhi duas pessoas que eu tive o prazer de descobrir o estilo delas. E o tema leveza não podia ser diferente. Como eu entrei muito na vida pessoal delas, eu tive o prazer de saber o quanto a leveza é importante. E as convidadas de hoje, que estão aqui comigo, Gabi, Ronin. É Ronin ou Ronan? Onaim. Onaim, nenhum dos dois. Ah lá, já começa assim. Já começou. Eu devia ter perguntado isso antes, né? Fica tranquilo. É isso que vai acontecer. Depende da língua Gabi que você quer falar. Onaim, que é empresária, dona da Dona H, aqui de Americana, uma loja que maravilhosa. E Sara Baldin. Baldin. Tá certíssimo. Certíssima. Empresária, mãe, proprietária da Emiliana Joias. E quando eu pensei nisso, em chamar vocês, eu falei, poderia facilmente ser o tema estilo empreendimento, estilo empreendedorismo, porque são duas profissionais, duas empresárias que eu admiro muito. Mas como eu falei para vocês, quando eu convidei, esse fato da leveza, era isso que eu queria trazer para o dia de hoje, né? Um bate-papo sobre estilo, sobre moda, sobre leveza. E eu queria que vocês se apresentassem agora. Gabi, por favor. Eu sou a Gabi Onaim, né? Eu estudei negócios da moda, né? E desde que eu me formei, eu montei a Dona H, né? Que é uma loja de roupa feminina. Eu falo que é um estilo casual chique, né? E a gente tem o easy chique, elegante, atemporal, né? Como os três estilos, assim, predominantes, né? Ali da Dona H. E adorei estar aqui hoje. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Sara? Eu sou a Sara, eu sou empresária, proprietária da Emiliana Joias. Bom, eu me formei em jornalismo, sou jornalista de formação, mas conheci o universo da joalheria, porque eu comecei a fazer um curso de ourivesaria, então eu fui ourives. Depois eu passei a desenhar as joias na mão, me tornei designer, e hoje eu tenho a Emiliana, né, já trabalho no ramo de joias há 15 anos. Sou mãe de 2 menininhas. E é isso. Adoro. E esse bate-papo foi gostoso, tá? E como eu tive o prazer de conhecer o estilo de vocês, de descobrir junto com vocês, eu vou começar por eles. Vocês lembram os estilos, né? Sim. Então tá, eu não quero que vocês entrem muito a fundo, tá? Mas eu gostaria de verdade de saber o que vocês enxergam no espelho hoje que antes de descobrir o estilo de vocês não viam. Como que foi se olhar no espelho depois do que a gente descobriu nos nossos encontros? Para mim, teve alguns resgates, assim, importantes, né? Algumas coisas que estavam escondidas ali, né? Que você até falou. E eu fiquei muito pensando nisso durante o processo. Porque a Dani falava assim, tem uma coisa muito escondida aqui que faz... É muito forte, mas você não... Parece que não coloca, né? E foi muito legal, porque eu sim me reconheci ali nos 3 estilos principais, né? E eles têm tudo a ver, né? Eu acho que se eu tivesse feito alguns anos, talvez fizesse sentido ali naquele momento, mas hoje realmente a gente vê que tem algumas necessidades ali, né? De momentos mesmo, para colocar para fora ali através do estilo, né? Então, ele está caminhando junto com essa minha fase de profunda transformação, né? Depois de 11 anos também, né? Com a Dona H, então a gente passa por muitas adaptações, mudanças e fases, né? Então, foi super legal. Eu amei fazer análise de E eu estilo. falo que a parte mais gostosa que eu falo é resgatar mesmo, né? Aquilo que às vezes estava lá guardadinho, ou que a gente nem sabia que existia, e trazer para uma nova fase. E eu falo que a parte de leveza, vocês têm 2 estilos, não sei se vocês sabem, mas 2 estilos iguais, né? O terceiro legal. da Sara não é o mesmo que o seu, mas são 2 estilos que é uma personalidade entre a sofisticação e o natural, que é a leveza,
que é o estilo natural, ele preza muito o conforto, mas prioriza sensações e momentos, né, do que o material. Então, isso em vocês, para mim, é muito claro. A forma como a correria do dia a dia, maternidade, empresa, mil soluções ao mesmo tempo, que a gente que tem empresa, a gente sabe a correria que é no dia a dia, mas eu vejo a busca de vocês por leveza. E você? Conta pra mim, o que mudou, Sara? Um pouquinho. É muito similar ao que a Gabi falou. Eu também fiz um resgate, né? Até por conta do momento atual que eu estava, né, que eu vivo, né? Da vida muito corrida, a maternidade que consome muito também. Então tinha aquela Sara, aquele estilo mais sofisticado, que é da mulher empresária, que estava ali guardado, mas eu, né, devido à correria, não conseguia trazer, né, isso para as roupas, Principalmente né? depois da maternidade. Exatamente, a gente se perde um pouco, né, nesse período. E o meu olhar para o meu guarda-roupa mudou muito depois da nossa consultoria. O jeito como eu me visto, né, assim, a forma como eu olho para as roupas, né, quando eu vou escolher também na loja o que tem mais sentido para esse meu momento e esse resgate da Sara, que é o natural, né? Tem um estilo natural, mas tem o sofisticado também. Então, o meu olhar para o meu guarda-roupa, principalmente, mudou bastante. Eu falo que é engraçado, né? Eu escuto você falar agora, eu lembro dos nossos encontros, e eu olhava para ela e eu falava assim, olha, a voz dela parece suave, leve. Eu falava, gente, quando eu pensei em leveza, eu falei, tem que ser a Sara. Sabe esse jeito gostoso de lidar? A Gabi eu vejo mais a leveza da busca, né? Sim. Por esses momentos de pausa, de reflexão, de interiorizar mesmo, às vezes, algumas questões que a gente traz. Mas essa parte, do jeito que você fala, é gostoso de ouvir. Ai, que bom. Eu sei que às vezes as verdade. pessoas não... tem gente que não gosta, né? Eu conheço mulheres, tem mulheres que vêm até mim, que elas têm essa doçura na imagem, na voz, e elas não querem. Elas não querem. Elas falam, não quero ser doce, eu não sou doce, eu quero transmitir força, eu quero transmitir autoridade, que é um pouco também do que a gente traz, né, para o lado empresarial, que é força, que é credibilidade. Mas eu falo a nossa essência, né? E eu vejo muito esse lado leve em vocês. É claro que nem a gente brinca, né? Leveza, as pessoas acham que é fácil trazer uma vida leve. Mas como que vocês fazem para poder... Pode ser que vocês nunca nem tenham se percebido, né? A leveza que vocês têm. Mas a Sara mesmo, eu lembro de você... Você se importa de eu trazer um pouquinho? De jeito nenhum. Eu lembro de você, porque assim, a gente tem ali, né, o nosso ambiente seguro, os nossos bate-papos, mas essa questão de a sua imagem ser uma imagem de uma pessoa extremamente confiável que você trouxe. Fala, as pessoas confiam em mim rápido. Verdade. Mas que delícia, né? E a Gabi, eu vejo essa busca nela de... eu quero ir pra praia lá, eu quero pé no chão, areia. Como que vocês fazem para poder tentar trazer um pouco de leveza para o dia a dia, que já é tão agitado, que já é tão corrido e muitas vezes até estressante? O silêncio. A mãe, né? O silêncio. O silêncio. O silêncio. Mas como você faz? Com duas meninas. De silêncio para demonstrar. Mas se aquietar, principalmente quando elas dormem ou não estão, né, comigo naquele momento. Elas vão na escola no mesmo horário? Vão. Glória. Então, paz eu mãe, preciso, eu acho muito importante. O silêncio, para mim, tem uma importância absurda, porque ele me acalma. O silêncio eu posso estar na minha casa, posso estar em qualquer lugar, né? Assim, se eu tenho silêncio, eu consigo me acalmar, eu organizo muito bem os meus pensamentos. E aí, se eu estou numa agitação, né, na correria,
E aí eu tenho silêncio, eu consigo me acalmar muito rápido, assim, tudo se organiza, né? Os meus pensamentos se organizam e tudo ao redor também se organiza, assim, e rápido até, sabe? Eu acho que o silêncio para mim E a gente já tem é uma mente muito Então, importante. eu não sei vocês, mas a minha cabeça, ela já tem tanto barulho É, que eu então, preciso, às vezes, de um momento de silêncio, exatamente. serenar, para É, poder raciocinar aos poucos, porque senão é muito. É barulho de fora, barulho externo, é da mente, e aí a eu não mente dou conta. nossa é complicada, porque você tem que desacelerar, saber desacelerar seus pensamentos e buscar, igual a Gabi, busca a praia, né, principalmente a praia, né, Sim. para ter esse momento de desacelerar os pensamentos. É muito E importante. quando você fala do silêncio, a gente fala de barulho, né? Eu gosto muito de escutar piano. E desde o ano passado, que eu passei por muito estresse, assim, situações desde pessoais até profissionais, eu resgatei isso também, que é uma coisa que desde criança meu pai fazia para eu dormir, sabe? Assim, colocava música clássica e tal. Mas o piano em si, tem uma playlist que eu adoro, que é Peaceful Piano, no Spotify, que eu amo de paixão. Gente, eu até malho escutando piano. Tem gente que fala assim, você é maluca. Mentira, não. Aí Como é que você É, Tipo, mas eu amo de paixão. mas a gente precisa Ele muda ali, saber o que... ele me desliga e ele me leva para uma paz, para uma É. frequência assim de paz. Então, às vezes eu tô com a mente tão agitada. Vocês acreditam em energia? Sim. Depois a gente vai, no final, a gente vai vou até algo que eu já fiz no primeiro, que todo encontro com estilo eu vou ter, tá? Para Mas mim, eu vou tudo deixar é lá pro final. energia. Pensando em energia, a gente fala em frequência. Uhum. Músicas muito barulhentas, ambientes muito tumultuados. Como que é essa frequência? Né? Vocês já viram um vídeo? Tem um vídeo interessantíssimo, eu não lembro, é um japonês. Não vou lembrar o nome dele agora, né? Mas ele é um cientista que ele gravou as moléculas da água. E aí, depois eu mando para vocês. Coloca uma música de heavy metal e vai fotografando a molécula da água. A foto da molécula Eu já vi é isso. incrível. Sai deformada, né? Sai tipo, coisas monstruosas. E aí ele coloca um piano, uma música clássica, para um jazz, e aí tira a foto de novo. Aí sai aquela molécula bonita, desenhada, sabe? Com formas. Sim. Ao nosso redor é assim. Então imagina, se tudo vibra, como que é o ambiente que a gente está frequentando? A ambiência, eu falo que muda. A ambiência ela é importante demais na nossa vida quando a gente busca leveza. Demais. Eu falo, e principalmente depois dos 40. Eu falo que fazer 40 anos, para mim, foi fantástico. A gente fica mais criteriosa, a gente fica mais seletiva com pessoas, com lugares, com sabores, né? Aquela atriz Fernanda Torres, né? Ela falou outro dia numa entrevista uma frase que eu levei agora para minha vida. Ela fala: a calma da maturidade é maravilhosa. É maravilhosa. É perfeita. Olha lá, eu falei que eu ia trazer um caderno, porque eu sempre tenho alguns insights, né? Sim. Eu já ia anotar a frase. Me Tranquilamente. marcou. Falei, nossa, é bem isso. Ela falou o ponto que, para mim, né? Eu também vejo a maturidade. Depois dos 40 anos, muitas coisas se encaixaram. E eu falo, a gente perde aquela vontade de agradar as pessoas. A Muito. gente passa a selecionar mais aquilo que importa para nós. Com certeza. E eu falo que eu vejo essa busca na Gabi. Gabi é mais jovem que a gente, mas Sim. eu falo, eu vejo essa busca nela desde sempre. Desde quantos anos Sim. você já busca olhar um pouquinho mais para dentro de você? Eu venho aí, eu acho que faz uns 3 anos já de trabalho interno, assim, para realmente conseguir essa paz, eu acho que essa coerência, sabe? Porque a gente tem que ter um equilíbrio das coisas, né? E quando você fala de ambiente, de pessoas, né? Então a gente trabalha com o público, então estou muito exposta o tempo todo, Sim, né? E eu tô ali para servir meu cliente mesmo. Claro. Então, para sorrir, para conversar, né? Mas aí, depois desse momento, que é a hora que eu me retiro desse personagem, entre aspas, né? Que eu tô ali trabalhando, é o momento, sim, de escolher onde eu vou, quem que eu vou escutar,
que mesa eu que eu vou vou silenciar, sentar. Eu acho que eu vou ficar mais, né? né? Ultimamente eu tenho ficado mais no meu cantinho mesmo. É. Eu vou pra praia uma vez no mês mesmo, para dar uma, né, respirada. É que você lida com muitas pessoas. E quando a gente Sim. lida muito com o público, com pessoas, como a gente falou, né? Tudo é energia. Tem muita troca. Sim. E por mais que seja delicioso, eu adoro lidar com pessoas, né? É muito bom. Mas isso cansa. A gente precisa Assim, cansa recarregar. num bom sentido, assim. É Sim. Sabe que uma coisa que eu amo dentro da consultoria de imagem, eu amo fazer é revitalização de guarda-roupa. É literalmente ir lá pra dentro. Nós vamos. Oba, nós Semana que vem, vamos. né? É. A gente vai pra dentro do guarda-roupa da pessoa. Só que ali dentro, muitas vezes, tem energia de anos. Tem, às vezes, joia de antepassados. Sim. Tem roupas de pessoas que já não estão mais aqui. Tem roupas de uma época que já não faz mais parte da pessoa, mas a energia tá tudo ali. É. Então eu falo, não me cansa fisicamente, mas eu percebo que sempre no final das revitalizações de guarda-roupa, parece que o meu corpo tá cansado. É porque Por essa causa troca. de tanta energia que É. tem ali dentro. É. E eu percebo que quanto mais peças tem, né, e é mais... nós mulheres, dos 20 aos 30, a gente tem de tudo no guarda-roupa. Sempre que eu pego o guarda-roupa, assim, dos 30 aos 40 anos, a gente tem peças de mulheres mais jovens, dos 20 aos 30, e que ali tem de tudo. Tem brincão, tem brinquinho, tem salto alto, salto baixo, bico fino, tem estampa, tem roupa lisa, tem mini saia, tem saia longa. Então, tem de tudo ali dentro. E aí é um momento que a gente vai observar, e é uma a uma. Então, imagina tudo que a gente Muita passa, memória, né? Muita história. por muita coisa ali. É. E eu falo, essa parte de energia eu falo que é necessário, acho que para todo mundo que quer buscar um pouquinho mais de leveza. Com né? certeza. Fora a terapia, né? Vocês fazem terapia, né? Sim. Não, Você não faz? não. Eu nunca fiz. Oi, filha desse. Ela é zen mesmo. É da essência, entendeu? Aí. É da essência. Você sabe que agora eu tô Mas indo às vezes quinzenal. Já pensei. Né? Mas viu? Mas pra mim, que você era uma pessoa extremamente terapeutizada com essa leveza toda. É verdade. Não. Ela é muito evoluída. Ou seja, é dela, É entendeu? dela, Achei minha intrínseco. mãe. É verdade. Que delícia. Achei lá é demais, é verdade. Aí eu falo que vai ser uma busca eterna. Não sei. Como a gente estava falando, né? Trabalhar com pessoas, eu até quis uma vez parar, mas eu falei, cada vez atendimento te traz uma época, ou você precisa dividir aquilo com alguém, como é algo muito, muito íntimo e reservado, eu preciso dividir trocar com alguém. Sim. Aquilo da cliente até para eu poder ajudá-la, né? Eu trabalho também com psicologia da autoimagem, então eu preciso ter essa troca. Sim. Mas eu não posso ter essa troca com qualquer pessoa. Então é ali na terapia que eu às vezes tento entender um pouco o lado dessa cliente que me remeteu a algo meu também. Que legal. Porque tem né? isso. Né? A hora que a gente estava fazendo os questionários, né, que a Dani fez, gente, eu falei, parece que eu fui para uma terapia diferente da que eu Diferente, faço. Mas é muito legal. Mas tem essa autoconhecimento, característica. Nossa, eu achei Porque a delicioso. gente tem um autoconhecimento. É que diferente do que muita gente pensa, de que consultoria de imagem é só sobre roupa, né? Mas Quem não usa é. essa roupa é uma pessoa. Ah. E aí essa pessoa, ela tem crenças, ela foi criada, de repente ela tem uma essência. Você tem 2 filhas. Uhum. Uma tem a personalidade diferente da outra. Tem. Uma, você vai ver que vai começar a querer... Quantos anos elas estão? 5 e 4. Já deve estar na fase de querer escolher a própria roupa. Já, mas velha Se vai principalmente. prender cabelo, se não vai prender cabelo. Uhum. E aí a mais nova começa a acompanhar, mas a mais nova vai chegar um momento que ela vai querer parar de se vestir que nem a irmã e se vestir Exatamente. do jeitinho dela. Então, assim, o estilo, ele é desde a infância. Sim. Só que é na infância que ele pode ser reprimido também. Uhum. Então, às vezes, uma menina que gosta de passar um batom vermelho, e até por segurança, né, por proteção, não, os pais, não vai passar batom vermelho. Você é criança, e tá tudo bem. Só que, às vezes, naquilo, lá atrás, ela não entende o porquê, que agora não é o momento de passar um batom vermelho. Ela só pensa o quê? Se minha mãe não tá deixando, é porque tá errado. E aí é onde ela
começa, né? começa criar, a bloquear algo que é dela. né? E a gente né? nem imagina, né? Mas Quantas às vezes mães, fica, né? quantas mães às vezes tentam colocar lacinho É. na filha? Minha E mãe adorava pôr não tiara põe. na minha cabeça. Gente, eu lembro até hoje, eu tinha uma cesta, assim, cheia de tiara, todas as cores possíveis. Ela colocava... Gente, mas doía tanto minha cabeça, eu tirava. Ela colocava de novo. Eu não sei se eu não falava que doía, nem sei, mas eu lembro muito disso. Tipo, nossa, minha mãe quer que eu use tiara e dói minha cabeça, eu não E quero. tiara Mas eu é um tirava. acessório que vai desde o estilo romântico até estilos, às vezes, criativos, mais dramáticos, dependendo Eu não sei. da tiara. Mas vai que às Vamos vezes resgatar as fotos das tiaras, Ai, eu vou achar. podia ter trazido umas fotos aqui, imagina. Era uma. Imagina que delícia. Não, não ia. Ia ser só de vocês, porque a minha pode ter certeza que eu não ia colocar. A minha é reconhecível. Não. Eu sei o que aconteceu. Eu tô fazendo transição capilar, né? Então, o meu cabelo, ele é enrolado e enrolado, desde a raiz. Agora, você imagina o meu cabelo enrolado desde a raiz. A minha mãe passava escova. Eu acho que eu postei alguma coisa esses dias de que a mãe escovando meu cabelo, que a eu menina eu vi. puxa o cabelo assim. E, gente, era desse jeitinho. E eu não parava quieta. Tomava umas escovadas na cabeça. Só que era um cabelo muito, muito crespo. Já já ele vai aparecer aqui. Acho que já mudou tanto, né? A estrutura do meu cabelo. Mas lembra... A Gabi talvez não vai lembrar do corte de Tony Chororó. Minha mãe fazia. Gente, A minha mãe fazia isso. Imagina um cabelo crespo, cortadinho de chororó Nossa. e passado a escova. Vocês acham que eu vou pôr uma foto dessa aqui? Mas nunca. Não ponho. Eu ponho minhas fotos quando eu pesava 84 quilos, mas essas eu não ponho, não. Não ponho. Fala uma coisa pra mim. Hoje, se o estilo... A gente tivesse que escolher um estilo de vocês, qual seria? Temos 3. Descobrimos 3 personalidades de estilo dentro da Sim. proposta do que eu trabalho, que não é estilos prontos, não é só estilos universais, é voltado para a essência de vocês. Descobrimos 3. Se Sim. vocês tivessem que escolher um. Ai, difícil, porque tem 2 que tem meu coração. Que são os dois que a gente compartilha. Esses dois também pra mim. Que é o sofisticado natural, né? Mas pensando na essência, o natural. A Não vai leveza. me matar. Não, imagina! Não, não adianta. O natural, quer queira ou não, o natural, ele é de sensações. Ele é do conforto. Ele é desse aconchego de chegar em casa e ficar ali, se aninhar mesmo com a família e aproveitar aquilo. Isso eu vejo muito. Eu tinha certeza que isso ia ser natural. Eu não sei, da Gabi, eu ouso dizer que também tá aqui, ó. Eu acho que eu escolheria o sofisticado, mas com leveza, né? Porque você explicou pra mim que o sofisticado é diferente do Ele é mais clássico, leve. não, Ó, do vamos dizer assim, o estilo tradicional, tradicional. né? Ele é aqui, ó. É uma pessoa mais ponderada, mais É. observadora. Até Ela tá mais sempre rígido, aqui, né? mais rígido. É. Pode até transmitir essa rigidez na imagem, né? Uma Sim. pessoa séria demais, Tipo, inacessível. tradicionalista demais. Ah. E é aqui, ó. O sofisticado... os dois gostam de peças de boa qualidade, de bom acabamento, porém o tradicional é mais rígido, né? É uma alfaiataria mais rígida, as estampas mais clássicas. O sofisticado, ele também é do impecável, só que ele é mais leve. Ele não tem aquela postura. Ele tem postura, mas a hora que ele se solta, bem, ele tem mais leveza. Até as peças têm mais movimento, Sim. né? Só que o sofisticado, ele é ligado ao quê? A bons... Eu lembro até, que na minha formação, o sofisticado falava, a pessoa gosta de usar marcas. Tá. Mas eu vejo como estilo sofisticado uma pessoa que ela gosta de boas experiências. Como ela ambiciona coisas boas, entendeu? Bons lugares, boas bebidas. Mesmo que com o pé descalço. Sim. Entende? O estilo sofisticado, ela tem essa leveza maior, porém ele é muito mais seletivo e criterioso. Só que tem mais, tem um gestual mais presente. Eu tô preocupada com o microfone. E eu Ele acho tem um que é um gestual mais pouco do meu presente. momento mesmo, Sim. desse, de colocar isso um pouco, porque eu fiquei muitos anos no natural, né? Até para trazer
esse respiro numa rotina que é muito puxada, então eu pegava o conforto de alguma forma. Então era na roupa, né? Que a gente conversou disso. Pra correria do dia a dia. Sim. Né? E aí agora eu tô sentindo essa necessidade de trocar mesmo de roupa, literalmente, né? Porque imagina, eu tô ali todos os dias, né? Com um monte de roupa na minha frente. Então eu penso em looks o dia inteiro, não sei o quê. Então fica meio, eu acho que ficou uma coisa meio automática ali, sabe? Então eu acho que eu escolho o sofisticado por causa do meu momento mesmo, de mudar um pouco, né? Que eu tava muito demais. Eu tava nisso. Você falou agora, né? Você pensa em looks todo dia, em roupa o dia inteiro. Como que é no momento de sair agora? Porque antes era mais no automático, né? Sim. O conforto era predominante. Mas e hoje? Isso mudou em mim. Como Não que é? tá esse olhar no Não tá momento mais de no pegar uma automático. roupa? Sim. Eu né? penso, igual a conversa que nós tivemos, né, na consultoria. Os meus compromissos que eu tenho, né, porque a imagem comunica. E isso me gravou também, né, que como a gente se veste, comunica. Então, até aquele estilo mais romântico, esse eu percebi que eu deixei. Ele existe, né? Até por conta ali desse olhar delicado do trabalho. Para não Você ficar... faz, não sei se você voltou a desenhar. Voltei. Já. Eu falo, esse olhar mais voltado para doçura, esse lado dos detalhes que tem também, né? No sofisticado é muito Sim. ligado aos detalhes, mas um estilo mais romântico, mais nostálgico também. Porém, como a gente falou, quando ele é em excesso, ele passa uma fragilidade que já não é mais o que a gente quer. E como eu não mais me identifico com essa fragilidade, até porque, igual a gente está falando, depois dos 40, as coisas mudam, né? Eu não me identifico mais. Então, esse estilo Tá guardadinho. tá guardado lá. Eu Tá na simplesmente caixinha. deixei, né? Roupas, tudo aquilo que traz, né? O estilo mais romântico, porque eu não quero ficar passando a imagem Ele existe, daquela é seu. doçura, mas em excesso. Ele que é as pessoas olham e falam, seu. nossa, que frágil. Mas você sabe que eu vejo o nostálgico em você, esse estilo mais doce. Eu falo desse acolhimento de olhar pra ela, parece que a gente parece que abraça, sabe? É verdade. É verdade. E eu falo assim, gostoso isso, eu tô achando gostoso escutar, porque é a bom, eu acho acessibilidade, positivo. entendeu? O estilo nostálgico, ele é mais acessível. Sim. Tanto que uma pessoa que tem um estilo predominante sofisticado, né, um estilo tradicional, um estilo mais dramático, ele tem que ponderar algumas coisas para não passar uma imagem inacessível. Sim. Coisa que o estilo nostálgico traz. Entendeu? Mas assim, no momento, eu tô deixando, né, um pouquinho ele, e não tá mais no automático, porque antigamente, né, assim, antes da gente fazer, a consultoria era no automático. O que eu tenho o mais prático. O mais prático, Que tá pronto. isso, que tá pronto. Eu era assim também, exatamente, o prático, Mais não fácil. pensava, o Mais conforto. Agora não, eu percebo que eu tô indo né, ainda é forte em mim natural, Sim. né, que eu amo, né, esse estilo, mas eu estou muito inclinada para o sofisticado, porque é o momento também, Sim. né? Eu acho que a gente coloca a intenção. É a intenção, Né? exatamente, então, a gente Gabi. alguns elementos. Pelo menos, eu tô muito na parte de acessórios, né? Que eu acho que ficou um pouco dormindo. Era em no mim básico, também. né? Ia sempre no básico. Isso, era só para não ficar sem nada, sabe assim? Mas agora eu tenho puxado assim, pelos acessórios, né? Pelo cinto. Eu vejo muito. Começou assim, que acabou de começar. Acabei de terminar, entendeu? Eu falo, a alfaiataria. Não é da noite pro ela dia. traz isso, então eu comecei a olhar, Observar né? mais. Observar mais a alfaiataria, vestir mais, porque você vai trazendo mais respeito, mas e também a seriedade, mas de uma forma boa, não aquela pessoa séria, igual a gente estava falando agora. Com não leveza. rígida, E a leveza. Com leveza, Exato. né? Para dar uma equilibrada, né? Para trazer esse equilíbrio, até não ficar aquela fragilidade. Não dá pra gente ser uma pessoa só. Não, né? Eu falo não. assim. Eu não tenho o estilo natural.
Os meus estilos, eu tenho estilo sofisticado, ou contemporâneo, que eu trago um pouco mais de modernidade, e eu tenho um estilo sensual que eu resgatei, que ficou guardadinho lá, e que era um estilo até que eu reprimia, por conta da minha história, enfim. Mas o estilo natural, para mim, ele me traz conexão. Conexão com o silêncio. Conexão com um momento, sabe, de que é só meu. Eu vejo seus posts de domingo. É isso. Eu me permito. Agora Eu faz me sentido. permi- Ela de domingo, De que é óbvio domingo, que é o dia eu vou pro mais... estilo. Eu vou pro Ai, que sítio, legal. eu fico Eu de vejo. pé no chão. É, Eu tô sempre de vestido, nada que me aperte, sem maquiagem, cabelo preso. sim. Só brinco que eu não dou conta de me olhar no espelho sem brinco. Eu acho muito estranho. Mas eu falo, é um momento de me permitir estar limpa, entende? Sim. Não me permitir ser eu, porque aí eu já não faria sentido. Porque pra mim, ontem, acho que foi ontem, essa semana eu dei um coturno embora. Coturno lindo que eu comprei pra ir pra Paris, porque aí eu não ia andar de salto lá, falei, vou comprar um coturno. Eu usei lá, não me senti bem. Eu falei que lá eu saí da minha zona de conforto, literalmente. Fui pro conforto nos pés, mas eu não tava confortável. Parece que eu fico desse tamanho, assim, ó. E eu ando assim, ó. Eu não sei, é muito estranho. É engraçado. Porque pra mim, eu sou do salto alto, do Sim. bico fino. E aí aquilo me trazia uma sensação tão estranha. E essa semana eu tentei colocar. No sábado eu fui fazer uma aula de cerâmica com a minha filhada. Eu vi. Ai, que delícia, gente. É muito gostoso. Argila, né? Eu tô doida pra É a começar. leveza. É a terra. Eu falo, é o meu estilo natural que eu quis trazer ali, que eu não tenho, mas eu quis trazer de pôr a mão na mão. Não suporto sujar as mãos. Tirei anel e punha ali, amassava aquela argila. E é uma delícia. É um momento que eu falo que o estilo natural tem esse momento Sim. de trazer uma conectividade com natureza, com o momento Sim. presente. Total. E eu falo, às vezes, para mim é importante trazer um pouco isso. Onde eu tenho a leveza. Equilíbrio, né? É isso que eu ia falar. A onde gente eu tem que trago um equilibrar pouco os mais- estilos. Porque, igual a Gabi falou, a gente não é uma pessoa só, né? Uhum. A gente tem momentos. Temos momentos. E acho que é importante, igual eu tava falando, né? Às vezes eu preciso colocar o estilo sofisticado, preciso, às vezes, ficar no natural. Então, eu acho que Eu acho legal que E se a conhecer. análise de estilo, ela te dá essa consciência, isso. sabe? Ela olha para um lado diferente daquilo que a gente está no automático todo dia. Isso, essa é. consciência. Essa consciência, eu acho que faz a gente conseguir escolher mesmo. E entender o que eu tô precisando. Por né? isso que o Qual que é o autoconhecimento, meu... olha como ele é importante. Nem sempre é aquilo que a gente vê. Vamos recordar um pouquinho? Vamos. Vamos. Vamos passar uma imagem aí? Ixi. Ai, meu Deus. Olha lá. Ai, 3 Gabis! Eu Uau! conheci essa Gabi, essas Gabis. Todas as Olha, Eu acho que sim. Então, não tá tanto assim. Gabi. Mas pelo menos cabelo. Hoje tá mais aqui, que eu conheço. Mas conta um pouquinho dessa fase. Das 3 Gabis. fases. Essa P&B, né, que eu tô com o listrado aí, era época de faculdade. E eu lembro que eu trabalhava na Armani nessa época. Então, o dress code era esse aí.
Então era muito engraçado, porque eu me vestia muito alinhada. O clean muito... and chic. Então... E eu não tirava a sapatilha do pé, gente. Eu lembro que eu tava de sapatilha. Eu lembro até a sapatilha que eu tava. Eu sou muito visual, então eu guardo, sabe? E eu tava com uma amiga minha de infância aí, a Laís, numa loja de cupcake. Olha, lembra tudo. Não que ela seja ligada em experiências, a lugares, entendeu? Imagina, Não. essa A parede. sabores. Eu sei até a rua, gente, é bizarro. Eu sou muito engraçada, eu lembro dessas coisas. Eu também lembro. Ai, que saudade de lembrar das coisas assim que me deu. Mas eu não lembro de quase nada. Hum. Minha memória. Mas essas coisas. É esquisito? Ninguém, não sei. Um dia vamos explicar essa minha Vai memória. saber. A do meio, Loira. loira. Sou eu há quase 11 anos, quando eu inaugurei, no dia da inauguração da Dona H. lembro. A Aqui Sara atrás da estava Dona lá. H? A Dona H, a primeira É. Dona H. Tava lá. Então eu tinha esse cabelo loiro, As né? luzes, As né? luzes. Nossa, eu Pelo adorava. menos era um loiro frio, né? Então. Eu De não tinha inverno essa brilhante. consciência na época. Acertaram, que bom. E ali? E aqui eu tava no México fazendo meu off. Então eu já tinha loja, eu acho que há uns 7, 6 anos, assim. E aí eu tava com a minha família passeando e, nossa, a Gabi bem natural mesmo, assim, ai, que delícia. Você me permite? Você me Claro. permite uma percepção? Aham. Né? Profissional, aqui na época profissional também, só que num outro momento, como estudante. Mas ali é o que a gente fala da leveza, Exato. né? E a foto passa isso, né? E como é engraçado. Não, a foto é a roupa. A roupa, Olha, é. olha Assim, a eu quis dizer parte a foto ali, ó. tudo, Você né? tava de biquíni por baixo, Eu era um tava. top. Era biquíni. No mood Gabi, né? No Olha mood que Gabi gostosa. off, né? Né? Eu falo. Se permitindo, eu brinco- falo assim, tá ali sendo quem você é, independente eu da brinco- empresária. Sim. Eu brinco com as minhas amigas que quando eu vou pra praia, eu não quero ver roupa na minha frente. Porque é isso, a gente tá de biquíni. Tudo bem, tem a saída, tem a noite que você sai, não sei o quê. Mas assim, eu acho que é muito também ligado a isso, a realmente esse momento off total, onde eu passo um dia inteiro com pouca roupa, que é o biquíni. Sou eu de final de semana. De Então, final de semana eu não quero passar maquiagem, eu não quero às vezes pentear o cabelo. Às Mas vezes eu será acordo, que eu dou me desembaraçada dá e essa prendo. sensação? Mas será que é porque, como você trabalha com roupas, lógico. dá uma overdose? é isso. Sabe, É daquela isso. overdose? Você usa joia de final de semana? Não. Ah lá. Não põe nem brinco, entende? Não, É já isso. não É fico como se com a gente nada. fizesse um detox. É isso, é um Não detox. que mas você prega que tem que se arrumar. Sim. Mas eu falo, a gente tem que se arrumar pra nós. Mas tem um momento que é preciso a gente voltar também ali pro pé no chão. Pra eu falo, se permite ser feia às vezes, descabelada, É porque entendeu? eu acho que essa conexão com a nossa origem humana, assim, sabe? Da espécie humana, assim, uma coisa meio inconsciente, né? Que a gente faz isso porque precisa dar uma... Essa natureza. Essa natureza. mesmo, né? E no meu De caso, eu tirar falo assim, as coisas. pessoas criam muita expectativa. Cria expectativa de você usar joia, cria expectativa de você estar sempre bem vestida, Sim. cria expectativa de me ver, às vezes, não só bem vestida, bem arrumada, com uma imagem alinhada, porque a gente trabalha com isso. Só que tem dia que a gente quer se permitir não ter que superar a expectativa de ninguém. Claro. Às vezes, quando eu encontro com as amigas, quando eu vou sair com as minhas amigas, às vezes fala assim, ai, a Dani tá aqui, ó, ou chega já falando, ó, não deu pra eu me arrumar, ou falar, eu sabia que você ia estar aqui, eu pus tal coisa diferente. É verdade isso. Porque, quer queira, não cria uma expectativa nas pessoas de Sim, acordo com o que a gente trabalha. É verdade. E chega uma hora que a gente, no nosso off, a gente não quer criar expectativa pra A gente ninguém. não quer nem reparar nisso, Em né? casa, A gente agora não no quer nem inverno, fazer. eu fico... A minha sobrinha foi em casa ontem, a minha sobrinha vulgo meu marketing, que tá aqui. Eu não levantei da cama. Eu até pedi desculpa depois pro meu sobrinho, porque eu tava com a minha gata no colo, eu estava com um pijama lindo, que é um macacão Ai, que gostoso. preto, com desenho, parece bolinha branca, e ali eu fiquei descabelada. Sabe ali o seu momento de se permitir? Sim. Isso é muito importante. porque Porque permitir essa ser recarga, leve mesmo, né? sabe? Não Sim. ter que... Tem que se maquiar. Eu acho que é você fora de todos para os mim. papéis. É. É só você. Tipo, Mas aquele momento seu com porque você. recarrega. sabe? A gente lógico. recarrega. Total. É necessário. Ah. Gostoso.
Ai, é uma Nossa delícia. Senhora. Para que eu tô com vontade de ir pra praia já. E praia, não montanha. Montanha agora no inverno não rola? Apesar que praia é gostoso no é inverno com incrível. chuva. Eu gosto, né? Que nem a gente foi lá É. pra fazenda, a gente foi trabalhar e tal. Eu A e gente foi Sara. trabalhar, vai trabalhar. Ai, que delícia, É, né? a gente fez uma campanha legal e tal. Teve até um dia um pouco meio. É gostoso, mas é diferente pra mim a O energia da ambiente, praia. a energia. A praia, pra mim, realmente é. Você se identifica, né? É uma conexão. Eu gosto muito. Você então. faz praia ou montanha? Eu gosto dos dois. Eu não tenho essa intensidade como a Gabi tem com praia, mas também não tenho essa intensidade com montanha. Gosto muito dos dois. Assim, depende muito. Nos dois ambientes eu consigo relaxar muito. A gente tem que lembrar que ela é zen de qualquer mas forma. o campo, eu tenho assim Tô muito uma chocada. paixãozinha pelo campo. Assim, É. o campo a montanha me fascina bastante, até mais que o mar. Mas eu também relaxo bastante na praia, mas eu tenho uma queda, eu acho assim, uma queda pelo campo, montanha me Tem seu fascina, coração. tem meu coração. E o que mudou de lá pra cá? Vixe. A terapia? Não. São fases completamente diferentes. Maturidade, né, que a Sara falou, você, bastante. Eu acho que a maturidade traz olhares, né? É engraçado, eu olhei no meu olho ali, parece que eu vi o que cada pessoa ali, né, a Gabizinha, a Gabi que acabou de abrir a empresa e a Gabi, enfim, ali relaxando. Muda olhar. Ixi, muda. É muita coisa, né? Fases completamente diferentes, mas a essência é a mesma, né? Então, assim, eu acho que eu acho que a leveza, né? Que a gente está falando aí um pouco de leveza, ela é importante, né? Quando a gente tem a leveza na essência, então, né? Mas como é difícil mantê-la também ali, né? É um trabalho que a gente faz. Até por conta que a gente estava falando de energia. Né? Exato. Sim. Então, assim, quantas coisas que aconteceram daqui até aqui, e em alguns momentos a gente se perde da gente mesma. Cadê minha leveza? Cadê aquilo que essa importa para leveza, mim? Né? Então, eu acho que é uma evolução mesmo, né? Que a gente passa e é para sempre. Eu falo que a gente muda todo dia. Pelo menos a gente tem a chance de mudar, né? De aprender alguma coisa nova. Todo dia. Todo dia. Então, eu acho que isso é também da minha essência, assim. Eu acho que eu sou muito curiosa, né? E eu gosto muito disso. Eu gosto das mudanças, assim. Então, não sei. Eu acho que é só tudo Aquela, isso. já tô pensando o que a gente vai fazer de mudança, então. Já mudei muito por de favor? casa, de cidade, de país. Senhor! E aqui? Ai, que linda. Ai, olha isso, gente. Fala. Faz Conta um tempo. pouquinho dessas duas Saras que estão aqui. Essa da foto da nossa aqui de direita, né? Eu era mais nova, isso foi, eu lembro até hoje, estava no casamento, foi em 2008, 2007, uma coisa assim, entre 2007 e 2008. Olha como faz tempo. Mas a carinha é a mesma. Olha, faz tempo. E aqui, não, você pegou duas fotos que eu gosto muito. Gosto muito dessas duas fotos, me gosto, sabe? Nessas duas fotos, em momentos em que eu estava, assim, muito feliz. E eu lembro também. Eu estava muito feliz nesse dia também. Já tinha as meninas? Não, Não? nenhuma delas. Aqui foi porque aí eu ia perguntar o que mudou, né? Fora as duas filhas, nossa, então. mudou tudo, né? Porque essa foto, eu só não tô lembrando se foi 2007, 2008, acho que foi 2008, e aqui 2018. Olha, tem 10 anos. 10 anos de diferença. Tem entre uma e 10 outra. anos de diferença. Eu tô chocada com a memória de vocês. Assim, o mérito das fotos, eu quero dizer que é do marketing, tá? Ele que foi ali, que escolheu. Foi difícil de achar, só com você. Porque, né? É verdade. É verdade. Estão sempre Hoje ali. elas ocuparam o espaço, né? Até das fotos, Dominaram. Mas Puxa.
O que mudou de lá pra cá? Não só de roupa, vamos pensar assim, não só de roupa. Ai, até eu dei risada quando a Gabi falou da essência, porque eu falei, nossa, isso é uma coisa difícil de mudar, né? Então, assim, questão de essência, eu reconheço muito bem essa Sara, essas duas Saras. Aqui eu era mais jovem, então, assim, muitos planos na cabeça, muitos planos, sonhos. Claro que muita coisa mudou, mas eu já sabia muito bem o que eu queria. E eu falando agora, eu realizei os meus sonhos. Eu consegui. Eu consegui. Se essa Sara pudesse ver, vamos Então, pensar assim, nos três estilos. Elas estavam aqui, Estavam. desde sempre. E assim, realizei, eu fui muito atrás dos meus sonhos mesmo, sabe? E aqui eu já estava com parte dele, já assim, né? Encaminhado. E esses dois estilos, eu lembro dessa roupa que eu tava, esse vestido. Eu me vejo assim, é muito clássico, né? Eu acho que, olha, já faz tantos anos as fotos. Um estilo nostálgico, né? Que ele vai lá, né, lembra da sensação também. Lembra da sensação. Mas daria São pra roupas usar, que eu né? usaria até hoje. Era a próxima que eu- pergunta que eu ia fazer. Se você pudesse escolher Eu tenho. dessa época, o que eu você tenho traria? aqui. Você tem? Na verdade, eu tenho esse vestido, só que ele tá guardado. Eu acho ele lindo, esse vestido, porque a modelagem dele é muito bonita. Ele é atemporal, esse vestido. Usaria ele de novo, eu tenho ele A guardado. cor tá na paleta? E eu vou te contar que eu tenho tudo isso no meu guarda-roupa. Eu adoro esse casaco, eu tenho ele até hoje, ele tá novo. Eu tenho esse colete, eu usei ontem. Mas para você ver Adorei. a diferença que faz quando Então, um eu sou olhar muito- já é voltado para qualidade, para acabamento. A gente não tá falando de preço, Sim. né? A gente não tá falando de quanto se paga. A gente tá falando o quê? De valor, né? Porque quando a gente tem um olhar treinado, voltado aos detalhes, é possível a gente se vestir bem. Entende? Sim, E assim, e dura. e dura. E também tem a questão da temporalidade, porque eu acho que tem roupas que, por exemplo, um casaco preto, né, assim, eu acho clássico. Sim. São coisas assim que e é durabilidade. Não adianta. Tem Quando roupa que tem uma modelagem que dura muito. É Você verdade. acaba se desfazendo porque enjoou, talvez. Que nem a Gabi, né? imagina se a Gabi fosse ter desde a primeira peça de lá de trás, eu falo, a gente tem que fazer uma revitalização de vez em quando, dar uma olhada, observar só. Eu falo até para que as roupinhas novas possam vir, porque eu falo que mulher não precisa de muita roupa, de muito Sim. sapato, de muita bolsa, só se ela quiser. Né? E a gente gosta, roupinha, sempre ter coisas novas, né? Modernas ali. Claro, eu quero só fazer uma observação, né? Que eu falei que eu tenho, mas eu não sou uma pessoa que eu guardo roupas, né? Assim, Sim. o meu guarda-roupa, ele é bem enxuto. Eu lembro, É uma cápsula ali, né? É bem cápsula. É. Tudo conversa também. Quem me conhece, quem conhece, assim, meu guarda-roupa, sabe. Mas você pegou fotos que casaram de ter até hoje. que casaram de ter até hoje, porque são peças atemporais mesmo. O vestido, eu confesso, assim, que ele ficou guardado, eu acabei não usando, não tive, mas... Mas a moda é cíclica, vai eu digo e volta, assim, que é um vai e vestido volta. que eu usaria. Eu falo que, quem sabe, né? E você, Gabi, se tivesse, daquelas fotos, se você tivesse que resgatar uma peça de lá de trás, ou escolher uma peça? Eu acho que é aquele blazer preto. Que inclusive hoje eu substituí, né? Ele por outros, mas assim, mas é um com a coringa, ombreira, né? que eu gosto muito de ombreira. Esse daí é um coringa pra sempre, assim. E é uma coisa que sempre... O casaco preto, o blazer preto, porque né? são modelagens, né? São Sim. cortes de roupas que elas permanecem. Exato. E é a beleza também, né? Que beleza está relacionada com Com a... certeza. com É que aquele olhar, permanece, né? Mais voltado pro que é belo. Meninas, eu vou agradecer vocês, mas antes eu quero fazer um exercício, né? Algo que eu trago aqui, que essa ferramenta
sempre que eu posso, eu trago para os meus atendimentos hoje. Na verdade, eu conheci o ano passado, quando eu fui para Paris, quando eu fui fazer essa extensão de moda lá. E a diretora da escola levou esse baralho. E todo dia, que a gente acordava, a gente tirava uma carta, né? Aquela coisa intencional. Eu colocava um pouquinho de energia aqui. E eu fiquei apaixonada. E eu quis trazer. E por fim, não consegui comprar na época, acho que estava em falta. E agora, quando eu fui fazer a extensão na Itália, ela levou o baralho. Eu falei, agora eu vou comprar de qualquer jeito. Legal. Se não tiver, eu pego o seu. Eu não pode bater na mesa, eu tô aqui, ó. Batendo aqui, ó. E eu vou pedir para vocês darem uma respirada, que para vocês não vai ser difícil. E tirar uma carta pra gente ler aqui. Pode tirar. Vamos lá, vamos respirar. E aí vocês podem ler, dividir ou não, tá? Pode ficar à vontade. Só pra gente entender um pouquinho do dia de hoje, desse momento, né? O que a gente, de repente, está trazendo ou precisa trazer para nós. Olha, interessante esse. Eu vou tirar uma carta também. Aquela. Tô de lente, peraí, deixa eu colocar mais uma lente. Que legal. É lente pra longe, de perto eu não enxergo. Eu tenho isso também. Vocês querem dividir? Eu quero. A minha foi regenerar, capacidade de recomeçar, sarar feridas, de voltar a cena mais forte depois de uma pausa. Transformação, ação. Aquilo que sabiamente a natureza faz quando a gente não atrapalha muito. Ai, que fofo. Que lindo! Eu lembrei tanto que a gente tava conversando na hora que ela chegou. Eu também, olha. Olha. Como que eu falo? Quando a gente coloca um pouco de energia. E tem muito a ver porque eu tô recomeçando várias coisas na minha vida, principalmente profissional. Até comentei que eu fiz várias reflexões importantes, né? Sim. No meu ócio viagem. criativo. Oh. E tem tudo a ver com Olha que legal. Isso, olha. Claro. Aí termina aqui. O que te regenera, faz bem. Tens conseguido te nutrir? E a outrem? Gostei. Você quiser tirar uma foto? Maravilhoso. Gostei. Eu Gostei amei o muito meu também. Eu falo que às vezes até me arrepia. Sim. Como Pode, né? Tudo faz fala, sentido? É. No primeiro episódio que nós gravamos, foi sobre. O tema foi maternidade e estilo. Eu estava com duas mães, duas amigas ali queridas. E em vários momentos a gente se emociona, né? De falar Sim. de maternidade, de falar de filhos, do assunto. Maternidade é um assunto muito forte para mim. Em nenhum momento eu me emocionei. Na hora que eu peguei a carta, eu li. Você quer dividir a sua? Eu quero. A palavra, né, chave é sustentável. O que para de pé se sustenta. Gente, projeto ou lugar que tem raiz e asa ao mesmo tempo. Teus projetos têm se sustentado? Tu sustentas o que na vida? Tu te sustentas física, emocional e espiritualmente? Olha. Tudo que nós Demais. falamos aqui, né? Eu Da falo como busca. pode. Não, incrível, assim. Eu tô realmente num trabalho muito intenso comigo mesma de realmente cuidar muito bem desse corpo, mente e espírito, né? Que eu falo que Sustentar. os três caminham juntos e estão Para que a conectados. gente possa se sustentar e até colocar em prática, né, os projetos. Eu falo que todo ser humano é isso, corpo, mente e espírito. Se a gente deixa de trabalhar algum, a gente Sempre não vai tá ter algo. sendo o máximo, o nível máximo ali, trabalhando, sabe, nossa humanidade mesmo, né? Que é isso. A gente tem que Eu se falo, enxergar. no próximo eu vou trazer Claro. papel e caneta, gente. Porque eu falo, é sempre muitos insights. Sim. Falando agora de corpo, mente e espírito. Que né? Eles têm que estar, eles são interligados. Total. Aí algo já me traz chamada para atenção, tá vendo? Ali, ó. O corpo, a mente e o espírito. Eu tô pro lado espiritual, tô pra mente, cuidando da mente de alguma forma, mas e o corpo fica ali voltado de lado, alimentando às vezes as emoções, sabe? Eu falo, Sim. como nada é por acaso. Mas eu acho que esse é um desafio pra sempre. Sim. Sabia? Eu falo acho equilibrar que os três. é pra né? sempre. Mas eu acho que a gente tá aqui pra isso, Exato, né? exatamente. Pra aprender. Pra aprender, sempre. E sempre vai dar pra você ir mais profundo em cada um deles, Claro. né? E eu acho que é isso
que é... Coloca mais intensidade ou coloca energia sempre mais em um do que em E outro. eu acho que né? a gente acessa mesmo novos. São níveis, né, ali. Então, eu acho, nossa, isso aqui sou eu agora, trabalhando intensamente, cada um. Feliz, gostei muito. Com algumas facilidades em alguns, né? Outros mais Dificuldades em desafios, mas bora. E o meu é pertencer. Necessidade primordial de fazer parte. Vontade de ser pedaço do todo. Verbo que nos identifica com algo ou alguém. Desejo de união de quentinho. Marido. Tu pertences às quais tribos? Onde podes ser quem tu és de verdade? Nossa, que No off. Já te sentiste excluído? És incluso nas tuas ações? Que é o que a gente estava falando. É. Às vezes foca tanto. Eu tô nesse lado focado mais no profissional, em tirar projetos do papel, que é onde a gente esquece do que realmente importa. Que é do off, que é do aonde eu pertenço. Eu pertenço lá. Lá eu posso ser quem eu sou, né? Porque às vezes é o que a gente estava falando de expectativas, né? Sim. Tem que ter postura, tem que ser elegância, mas muita gente, elegância, o que que é? Para cada pessoa, elegância é uma coisa. Sim. No real sentido, nada mais é do que um conjunto de fatores que faz com que a pessoa se sinta bonita. Mas quando tem gente, cada vez que ouve elegante, para mim elegante é uma pessoa gostosa. É uma pessoa que escolhe ser quem ela é, entendeu? É trazer na imagem dela a leveza, a essência. Claro que aí um conjunto de fatores, como cabelo, pele, roupa, tudo, né? Mas cria-se essa expectativa de, às vezes, é o que a gente estava conversando uma vez, de chegar nos lugares, entendeu? E a gente, às vezes, tem até que fica tensa, porque parece que você está sendo observada, e as pessoas criam expectativas, como que, ai, né? Tem que estar aqui, ó. Eu não sou isso. Eu sou muito mais leve do que eu pareço ser. Falando em estilo e leveza, né? Sim. Mas esse pertencer, pra mim, caiu como uma luva. Tipo, a minha tribo é a leveza. A minha tribo é poder ser quem eu sou, aonde eu for. Claro que sempre bem bonitinha, bem alinhada, com a roupa, né? Linda, vestindo boas peças. Mas sem essa expectativa, sabe? Que às vezes as pessoas colocam na gente de... Tem que estar intacta. Elegância é isso, é poder ser quem a gente realmente é na nossa essência. Né? Com certeza. Bem vestida, bem arrumada, a imagem alinhada, é claro. E eu quero agradecer Eu esse que papo agradeço, delicioso, adorei. vocês terem Muito topado bom. estar aqui comigo. Fiquei muito feliz Eu de falo participar. Duas mulheres que eu admiro muito como profissionais, Eu também. como pessoa. E para mim foi um prazer receber vocês aqui hoje. Quero agradecer ao pessoal do estúdio, muito obrigada. Muito obrigada. Ao meu marketing lindo, te amo. A Seleto Store Personalizados, marido. Lindo. E a todo mundo que está assistindo ou que vai assistir, muito obrigada pelo Eu que carinho. agradeço. Espero que vocês tenham Adorei, gostado adorei. desse bate-papo gostoso. que a Amei. gente Super teve. gostoso, leve. Adorei Leve. participar junto com a Gabi. Eu também, amei. Adoro Eu a e a Gabi. Sara, a gente tem uma conexão muito nossa, bacana, foi muito né? legal. Profissional, pessoal. Então, eu acho que não é à toa, né? Porque a Dani... É que eu pensou. É o que eu Quando falo de você valores. convidou, Eu sempre falei de valores. Eu falo, é difícil você fazer parcerias, é difícil você se conectar com pessoas que não têm os mesmos valores. Sim, que a sim, gente. exatamente. É claro que cada um aí tem, né, suas questões, suas prioridades, mas valores e energia também, eu falo, não adianta. E com você, obviamente. Claro. Não tem nem o que Obrigada, falar. eu Adorei. gostei. Fiquei super A feliz com o gente também tem convite. muita conexão, né? Assim, de valores. A gente começou, eu acho, conversando disso que a gente tomou um café, né? Nosso chá gelado lá maravilhoso. E eu acho que é isso, né? Eu acho que aqui a gente pode ser a gente, né? Ter essa É muito leveza. bom.
Não é? Ah, São momentos é libertador, que nos né? reconectam até, né? Tem Um pessoas bate-papo que foi te muito legal. deixa assim livre, né? É, À vontade. À vontade. À vontade para É o que eu senti ser, aqui, para ó. falar, eu também, para foi muito... conversar. É claro que aqui exige a minha postura, mas imagina. É. Mas meia hora eu já tava com o pé em cima da cadeira, entendeu? Sim, Já tem a sua tirava o postura, blazer. mas eu sinto a sua energia. É, Maravilhosa. é verdade. Obrigada, Isso é muito meninas. bom. de Obrigada, Eu que coração. eu amei agradeço, demais. adorei. Eu Obrigada, também, muito obrigada. Obrigada a todo Espero que vocês tenham mundo. gostado do bate-papo Amei. com essas queridas. Eu sou apaixonada nelas, na energia, na leveza. Admiro como profissionais. E é isso. Até o próximo Encontros com Estilo.